1. Mateus capítulo 12, versículo 1, em nome do Senhor Jesus. Porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, pelas plantações. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disse-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é certo, o que não é lícito fazer em dia de sábado. Amém, meus queridos? Amém. Presta atenção aqui. Olha o que a palavra está dizendo. Que era um dia de sábado, Jesus estava passando no meio da plantação, próximo à plantação. E nesse dia de sábado, enquanto Jesus estava passando na plantação, os discípulos viram espigas, estavam com fome, retirou espigas e começou a comê-las. E na hora já houve aqui uma oposição. Os fariseus, os religiosos da época, já disse: não pode fazer isso no dia de sábado, não pode fazer. O que eu quero trazer para vocês aqui, nesse texto do capítulo 12, e eu peguei esse texto aqui em específico, porque ele retrata muito sobre isso, ele fala muito sobre essa oposição. Presta atenção aqui, Jesus veio à terra, Jesus nasceu da Virgem Maria, Jesus agora é um homem, e Jesus começa agora o ministério que Deus deu para ele, de pregar a palavra do reino de Deus. Jesus agora, ele começa a causar uma lacuna no sistema religioso. Preste atenção, existia um sistema religioso, existia uma tradição antiga, uma tradição judaica, baseado no livro da Torá, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Então havia todo um segmento religioso pautado em cima do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, passou-se muitos e muitos anos, os judeus, os fariseus da época, eles ensinavam, baseando-se nas leis, leis essa que começa juntamente com Moisés. Então, quando Jesus chega, o pessoal está acostumado com um sistema de leis, né? E servindo a Deus, enquadrado naquelas leis, e fora daquela lei ali, eles entendiam que não era servir a Deus, e de repente Jesus faz um mato, ou Jesus permite um mato, e eles ficam revoltados. Ué, não pode não, isso daí, Jesus, não pode não, porque a lei diz que no sábado não pode fazer nada, a lei diz que no sábado não pode fazer nada, como que este homem agora, no sábado, seus discípulos, vão colher espigas para comer? Amém? Vocês percebem aqui uma oposição? Há uma oposição, porque Jesus, ele traz agora uma graça, Jesus traz uma graça, Jesus traz um entendimento, que eles não estavam acostumados a entender o servir a Deus por essa graça. Eles entendiam que servir a Deus, e servir a Deus exclusivamente, tinha que se basear naquelas leis, que até então eles estavam acostumados. Quem está comigo, diga amém. Amém. Até o momento eles entendiam que servir a Deus tinha que estar enquadrado naqueles sistemas de leis que vinham desde do Pentateuco, desde o comecinho ali, aonde começa a se introduzir as leis por meio de Moisés e por aí vai. E aí Jesus faz permite algo que eles interpretam como fora da lei. E se está fora da lei é pecado, está errado. O que era isso? O que aconteceu? Os discípulos pegaram espiga, o mestre nem ligou com isso, porque no sábado não podia trabalhar. Eles entenderam que o fato de arrancar as espigas do pé, ainda que fosse para comer no momento ali, eles entenderam que estava trabalhando, está tirando a espiga do pé, não pode. Amém, meus irmãos? Amém. E aí o que acontece aqui? Há uma oposição imediatamente. Vamos para mais um ponto ainda aqui no capítulo 12. Abra capítulo 12 agora, versículo 9. Novamente você vai ver aqui uma oposição. Mateus capítulo 12, versículo 9. Primeira oposição aqui foi porque eles escolheram espigas. E aí não podia, os fariseus já se revelaram, não pode. Agora Mateus capítulo 12, versículo 9. Olha o outro ponto, tudo no mesmo capítulo. Mateus capítulo 12, versículo 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E
E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito, é certo, curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? E Jesus diz que esse homem, ele vale mais do que uma ovelha. E Jesus cura este homem. Amém? Você percebe aqui que Jesus, ele estava fazendo a obra de Deus e se deparando com muita oposição. Muita oposição. Porque Jesus vinha mostrando que Deus faz milagre, que Deus faz proezas, que Deus faz maravilhas, fora daquele sistema religioso, que eles acreditavam que só dentro daquele sistema religioso que Deus ia fazer a sua infinita e maravilhosa obra. E Jesus mostra para ele, quebrando paradigmas, causando uma ruptura no sistema religioso. Jesus mostra para ele que Jesus é Deus. Jesus mostra para ele que Deus é Deus em meio a qualquer situação, independente se está dentro do protocolo ou fugiu do protocolo. Se o Senhor operar, ninguém vai impedir a obra dele. Amém, igreja? Amém? Aleluias. Então, quando Jesus fala ali e mostra para eles, eles vão ficando tomados de raiva, de indignação, porque discípulos pegaram espigas, comeram no sábado. Agora Jesus vem e cura um homem com a mão ressequida, também no sábado. Isso estava causando revolta no coração destes homens. Continuando aí no versículo 22. Outra situação. Olha o que diz aí, Mateus capítulo 12, versículo 22. Então lhes trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: este porventura é o filho, não é o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este expele demônios, senão por Beelzebu, maioral dos demônios. Olha só, Jesus curou um homem, os discípulos comeram espiga, agora Jesus expulsa um espírito maligno, e em nenhum momento os fariseus têm o seu coração quebrantado, mas sempre sendo críticos, desconstrutivos, sempre os fariseus se opondo. Olha aí, está expulsando esse mal aí, esse espírito aí, isso porque tem um demônio também na vida dele. Beelzebu está com ele, por isso que ele expulsa esse demônio. Algum momento, olha lá, os meninos pegaram lá, os discípulos pegaram espiga para comer, olha lá, ele nem falou nada, é sábado, está pegando espiga. Em outro momento, Jesus cura lá o rapaz com a mão ressequida, e eles ficam indignados. Vocês estão comigo aqui? Você percebe a oposição aqui? Aleluias. Diz assim, igreja, diz assim também, no versículo 38, olha o que diz o versículo 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Amém, queridos? Olha só, eles caçando aqui formas para acusar Jesus. Quando eles pedem um sinal para Jesus, eles estão caçando formas de acusar mais ainda Jesus, de apontar o dedo para Jesus. E Jesus diz assim, uma geração má, incrédula, adúltera pede um sinal, mas o sinal que vai ser dado para eles é o sinal de Jonas. Qual que é o sinal de Jonas? É que durante 3 dias Jonas ficou no ventre de um grande peixe, e após o 3º dia Jonas foi vomitado para fora. E a mesma coisa ia acontecer com Jesus. O sinal que vocês precisam vai acontecer. O sinal é que durante 3 dias eu vou estar no centro da terra, eu vou estar mergulhado em uma sepultura, e ao 3º dia eu vou ser lançado para fora. Amém, queridos? Amém? Agora, qual que é aqui o ápice da palavra? Eu quero levar você a entender aqui hoje comigo, eu quero que você entenda comigo aqui hoje, 2 palavrinhas: legalismo e antinomismo. Lembra dessas palavrinhas? Talvez é difícil de gravar, mas eu vou explicar sobre elas. Legalismo e antinomismo. Legalismo é um extremo e antinomismo é outro extremo. E esses extremos começam agora a acontecer a partir deste momento aonde Jesus chega.
Porque o que existia até Jesus chegar é uma lei firme, uma lei rígida, aonde se alguém passasse fora do perímetro, já era condenado, já era apontado. O que existia era isso, amém? Vocês viram quando os cidadãos foram pegar espigas? Já se levantaram. Quando Jesus cura no sábado, já se opuseram. Jesus expulsa demônios, repreende o mal, e eles já se levantam. Então quando Jesus faz fora daquele perímetro de lei, ele já entende que Jesus é um libertino. Jesus não é um cumpridor das leis. E Jesus, ele veio mostrar para nós que a graça deste Deus, o favor imerecido deste Deus, ele alcança o cidadão, ele alcança o pecador, ainda que este pecador não tenha nenhum mérito para isso. Jesus alcança. Jesus vem mostrar isso para os homens que estão acostumados a entender que tudo tinha que acontecer exclusivamente se todas as leis fossem observadas. E Jesus vem quebrar os paradigmas. E aí começa então aqui, meu irmão, a teologia da graça. E quando começa a teologia da graça, que é uma bênção de Deus para todos nós que somos pecadores, porque foi através dessa graça que todos nós aqui fomos alcançados. Quando começa a teologia da graça, também começa algo terrível acontecendo. Junto à teologia da graça, junto à graça, começa algo terrível acontecendo. É o antinonismo. O que é o antinonismo? O antinonismo é a pessoa que entende exclusivamente que a salvação e a graça do Senhor é exclusivamente pela fé. Está errado? Não está errado, está certo. Só que, além dela entender que a graça e a salvação é por meio da fé, ela também exclui, aí que está o problema, ela exclui todo o estatuto da palavra, toda a observância dos textos bíblicos. Aí que é o perigo do antinomismo. Porque quando o Senhor vem nos revelar a sua graça infinita, o seu amor infinito, meu irmão, Ele não veio para desconstruir em mim a observância da palavra. Ele veio para destruir e desconstruir em mim a vida de pecado. Para isso que Ele veio. Ele quer desconstruir em você a vida de pecado, destruir da sua vida, a vida de pecado. Agora, tem muitas pessoas que elas conservam algum tipo de pecado e ela extingue da sua vida. Ela lança fora da sua vida qualquer tipo de observância bíblica. Ela entende exclusivamente que, não, eu sou salvo pela graça, eu sou salvo pela fé, e é o que importa. E aí, meu irmão, com esse entendimento, muitas coisas vão passando no filtro. A malha do filtro fica grossa. Malha grossa do filtro significa que a malha que passa mais coisas. E tem muitas pessoas que estão assim, meu irmão, nem de um extremo e nem de um outro. Eu tenho que andar no centro da vontade de Deus. Não é legalismo eu impor para você que tem que ser desse jeito, com esse tipo de roupa, você não pode fazer assim. Não é desse jeito, meu irmão. E também não é eu entender que a graça do Senhor, essa liberdade em Cristo, é uma libertinagem. Eu não posso entender dessa forma. Então, o antinomismo é a pessoa que compreende até esse ponto, que a graça se revela pela fé, mas ela exclui as observâncias da palavra de Deus. Amém, queridos? Nem de um extremo e nem de um outro. Eu tenho que estar no centro da vontade de Deus. Quantas pessoas movimentadas pelo antinomismo, e elas não entendem isso, mas elas estão inseridas nesse sistema, agora que estão com Jesus Cristo, algumas coisas na vida delas são permissivas. Isso pode, não tem problema não. Isso daqui não tem problema não. E vai podendo isso daqui, vai podendo aquilo outro, e pode isso daqui também, que não tem problema, não faz mal nenhum, a Bíblia não condena, não é bem assim. E as pessoas, elas vão aderindo a alguns elementos, alguns produtos na vida que não tem problema. Mas, querido, talvez tu tenha uma estrutura, tu tenha uma consciência, sua família, sua prole talvez não terá a mesma estrutura. Em nome do Senhor Jesus, afina mais um pouco a malha dessa peneira,
para segurar algumas coisas que está passando por ela. Consagra a tua vida a Deus. Consagra o teu coração a Deus. Consagrar é o quê? Eu separar para Deus. Por exemplo, eu pego essa taça aqui, ó, e vou consagrar essa taça dessa mesa. Eu vou consagrar, ou seja, eu vou tirar ela. Eu vou separar essa taça. Ela está consagrado daquele meio aonde ela estava antes. Então, eu consagrar a minha vida para Deus é eu entender o meio que eu estava vivendo, a qual Deus não se agrada, e eu me separo desse meio. Eu santifico então a minha vida ao Senhor. Amém, queridos? Amém. Então tem pessoas que é assim, ó, ela só consegue servir a Deus se tiver um legalismo. Até esses dias eu estava conversando, eu e o Paulo, sobre esse assunto. Se tiver um legalismo, ele consegue andar com Jesus. Se tiver um monte de doutrina imposta por homens, um monte de lei imposta por homem, ele consegue andar com Jesus, ele vai bem. Olha, você não pode vestir um short, você tem que andar de calça, você não pode se depilar, já me deparei com situações do tipo, você não pode usar uma maquiagem. Aí, dessa forma, a mulher consegue andar com Jesus. Ela entende que assim tem que andar com Jesus. Agora, se ela começa a entender que você pode sim, você pode se maquiar, você pode vestir uma roupa, desde que não seja vulgar, né, meu irmão? Devemos entender que a vulgaridade não é de Cristo mesmo, né? Toma cuidado com o decote, né? E por aí vai. Mas aí tem pessoas tem mulheres que ela não vai conseguir andar com Jesus se for assim. Já vai confundir essa graça, já vai confundir essa liberdade em Cristo e passa a se tornar uma libertinagem e se perde. Homens também, se eles estiverem dentro de um regime de legalismo, eles conseguem andar com Jesus. Se estiver dentro de uma imposição, doutrinas, ou não pode ser assim, não pode ser assim, e assim, ele consegue andar. Se não tiver uma imposição, se ele tiver agora em uma liberdade com Cristo, ele se perde na fé. E outros começam a andar com Jesus, já para ele já vai compreender, isso daqui não dá para mim, esse legalismo todo aqui, essas leis, essas doutrinas não dá para mim. E ele começa a confundir essa liberdade com Jesus, com a libertinagem. E aí ele que agora poderia viver uma vida sem cargas, sem peso nas costas, ele começa a usar do meio da liberdade e se afunda no pecado. Começa devagarzinho, daqui a pouco está afundado no pecado e dentro da igreja. Vocês estão entendendo isso daqui comigo? Então, quando Jesus chega, existiu um legalismo. Quando Jesus chega, Ele quer trazer essa graça, esse favor imerecido. Só que muitos não entenderam isso. Muitos não entenderam isso e entraram no antinomismo. Amém, queridos? Então, de um extremo ao outro, isso é um perigo, isso devora o homem. Nós devemos andar no centro. Moderados, dizem Timóteo. O homem tem que ser moderado. Eu tenho que entender o que é lícito e o que convém eu fazer. A mulher tem que entender o que é lícito e que convém você fazer. O que você vai fazer que Deus vai estar presente ali. Está entendendo? Meus queridos, há uma mitologia, isso daí é uma fantasia, é uma mitologia grega, que fala sobre dois tipos de monstros. E eu vou usar essa linguagem figurativa aqui, essa mitologia, só para exemplificar isso daqui de um jeito, para a gente, de uma forma dinâmica, entender um pouco. Isso é mitologia grega, isso daqui é uma fantasia, isso é uma mentiragem. Mas enfim, as pessoas acreditavam nisso. Nessa mitologia, eles acreditavam que existia dois tipos de monstro. Os marinheiros vindo da batalha de Troia e por aí vai, e voltando para casa, eles imaginavam, eles tinham essa situação, essa história, essa fantasia fixa na cabeça deles. Para eles existia dois tipos de monstros: Scilas e Caribides. Scilas e Caribides. Scilas era um tipo de monstro que era semelhante a um tipo de serpente com várias cabeças, um tipo de dragão. Era esse tipo de monstro, Scilas. E aí, meu irmão, era um bicho feio, era uma coisa devorante, que acabava com tudo. Então, em uma margem do canal que eles tinham que passar com um navio, eles imaginavam que tinha aquele tipo de monstro ali. E no outro lado do navio, existia um outro tipo de monstro, Scilas. E esse Scilas é como se fosse um redemoinho gigantesco,
que engolia navios. E os marinheiros, eles tinham que fazer o seguinte: se eles pendessem para o lado, Sila devorava. Se pendessem para o outro lado, Carabides devorava. Então, à medida que eles fugiam de Carabide, eles mais se aproximavam de Sila. E à medida que eles fugiam de Sila, mais se aproximava de Carabides. Ou seja, enquanto fugia de um, se aproximava do outro. Por isso eles tinham a consciência que tinha que andar no centro do canal, navegar no centro do canal. É interessante isso. Por isso eu peguei esse exemplo aqui, para explicar que é justamente isso que eu estou falando aqui. Nem legalismo e nem antinomismo. Não é viver debaixo de um regime religioso, de imposição, cargas pesadas nas costas, fardos pesados nas costas, e nem uma liberdade, aonde a pessoa se confunde e se torna uma libertinagem. Eu tenho que andar no centro da vontade de Deus. Meus queridos, para a infelicidade nossa, eu e a minha esposa, nós temos conversado com pessoas de outras denominações, e nós recebemos pessoas, moças e rapazes, que vêm chorar e confessar para nós, que o pastor ou a pastora impôs um certo regime sobre a pessoa, dentro da igreja, e disse para a pessoa: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro, que se você fazer, é 1 ano, é 2 anos de banco. E aí você fala: mas o que foi feito? Matou alguém? Não, não matou ninguém. Não matou ninguém. Mas o que foi feito? Simplesmente a pessoa deu alguns passos que não coincidia com o querer do pastor. Por não coincidir com o querer do pastor, você já está excluído. Senta no teu canto, fica quietinho aí, seu cachorro, seu infeliz. E aí eu deparo com uma situação dessa, meu irmão, eu fico pensando: meu Deus do céu, que fariseu é esse? Que farisaísmo é esse que ainda existe, mascarado de evangelho? Lobos em pele de cordeiro. E eu quero pregar essa palavra para que você venha entender o seguinte: eu como pastor, pastor Sidney como pastor, nós não somos o dono de vocês. Nós estamos a serviço do reino. Nós estamos trabalhando para o único e verdadeiro pastor, Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém aponta o dedo na tua vida para determinar o que você é, o que você não é, o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Nós vamos prestar conta das almas. Nós estamos zelando das almas. Nós queremos cuidar das almas. Nós queremos direcionar. Agora, meu irmão, impor na sua vida, nós não podemos impor nada, meu irmão. Está entendendo? Entenda isso, para que você não venha se permitir a colocarem cabreço, colocarem jugo sobre vocês. A Bíblia vai dizer, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não se submeta novamente ao jugo da escravidão. Ou seja, muitas pessoas estavam vivendo uma vida no mundo escrava. Jesus libertou, Jesus trouxe essa pessoa para a sua presença, e agora dentro da igreja, a pessoa acaba se tornando um escravo novamente, porque é tanto jugo, é tanta corrente em cima da pessoa, que ela não consegue mais se mover. O evangelho não é esse. Esse não é o evangelho de Cristo. Nem legalismo e nem antinomismo, nenhum e nenhum outro. Eu devo andar no centro da vontade de Deus. Nós já entendemos aqui, mas pastor, como é que eu faço para entender isso? Centro da vontade de Deus. Como é que eu faço para entender qual que é o centro da vontade de Deus? A Bíblia vai dizer em João, que Jesus, quando ele dá o discurso dizendo que ele vai subir, mas que desceria o Consolador, Jesus fala assim, ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Você pode olhar para mim e ter em mim uma referência de pastor, um amigo, um conselheiro. Amém, amém. Mas mais do que eu, para te instruir, e mais do que eu, para te orientar, ou o pastor Sidney, ou o Paulo, em nome do Senhor Jesus, tem o Espírito Santo.
o teu conselheiro, o teu amigo, o teu instrutor. E a partir do momento que qualquer pessoa dobrar o joelho no chão, e em casa, ou seja onde for, e falar com o Senhor, ou que seja de pé, e falar com o Senhor: Senhor, me ensina, Senhor, me ajuda, Senhor, abra o meu entendimento. O Senhor virá, o Senhor te visitará, e Ele vai te instruir sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Aleluia, amados. Nós devemos entender isso, nós devemos compreender isso. Só que muitas pessoas, diante de um discurso desse, de uma mensagem dessa e de uma pregação dessa, ela não consegue se firmar no corpo de Cristo, ela não consegue se inserir no corpo de Cristo. Ela tem que chegar no ambiente e a pessoa tem que impor sobre a vida dela como que vai ser e como que vai fazer. Aí então ela se sente tranquila: é aqui que eu vou ficar. Tem pessoas que têm dificuldade com uma mensagem dessa, mas eu tenho um coração aqui aberto, eu estou com meu coração aberto, eu tenho convicção do que eu estou falando, eu tenho certeza que se você adota para o seu coração, para a sua vida, essa mensagem, o Espírito Santo, Ele testifica na tua vida o que eu estou pregando, e você pode compreender no seu íntimo, que está certo, que é isso mesmo, amém? O céu está aberto sobre a tua cabeça, o véu do templo foi rasgado, e quando você clama: Senhor, Jesus, Jesus, Jesus vem ao teu encontro, Jesus vem ao teu socorro, Jesus brada na tua casa, Jesus brada na tua família, meu querido. Antigamente, eles só entendiam antigamente que para ter alguma resposta de Deus, eles tinham que cumprir com todos os mandamentos da lei. Fora aquilo, não havia a operação de milagres. E quando eles olham para Jesus: mas quem que é esse? O que você está fazendo? Você não pode fazer isso. Porque eles olhavam para Jesus e viam em Jesus, meu irmão, via em Jesus um profeta. Você é um profeta, como é que um profeta pode fazer isso? Você não é filho de Deus, você é um profeta. Está entendendo isso, meus queridos? Em nome do Senhor Jesus, abra o teu coração para Deus. Olha para a tua vida e veja em qual ponto você está. Muito no legalismo? Muito no antinomismo? Ou está no centro da vontade de Deus, no centro da palavra do Senhor? Efésios capítulo 4 vai dizer o seguinte, eu vou ajudar a igreja com a palavra. Efésios capítulo 4 vai dizer o seguinte: não deis lugar ao diabo. Eu vou ajudar. Lá em Efésios capítulo 4 vai falar sobre a mentira. Tira a mentira da tua vida. Efésios capítulo 4 vai falar sobre a palavra torpe, sobre o xingamento, o palavrão. Tira da tua vida. Efésios capítulo 4 vai falar sobre a má conduta, o mau caráter, o mau caratismo. Tira da sua vida. Ou seja, para você entender o que é estar no centro da vontade de Deus, eu sei que eu não preciso de leis para eu andar com Deus, mas eu também sei que eu também não posso andar com um palavrão na minha boca, com mau exemplo. Eu não posso andar, meu irmão, com mentira, com falta de caráter, omisso do que é o certo a se fazer. Nós devemos entender isso. O Espírito Santo, Ele testifica no seu coração o que é da vontade de Deus e o que não é. O Espírito Santo testifica. Mais do que eu posso te orientar, mais do que o pastor pode te orientar, o próprio Espírito Santo fala com cada um no seu íntimo. Amém, queridos? Amém? Você está entendendo essa palavra? Diga glória a Deus. Aleluia. Não precisa de muito. Não precisa de muito, você entendeu? Nem de um extremo, nem no outro. Eu vou ficar no centro da vontade do Senhor. Eu vou fazer o que a palavra me manda fazer e pronto, acabou. Amém? Não deis lugar ao diabo. Mas o pastor é só um pouquinho. Não tem problema não. Meu querido, vou te dar um exemplo aqui. Conheço algumas clínicas aqui de recuperação. Esse dia aqui um dos diretores veio aqui na igreja, né? Nosso irmão Nilson, que é responsável pela clínica, é diretor da clínica Rosa de Saron. E deu aqui, né, o seu depoimento, pedindo aí a colaboração da igreja, quem pudesse ajudar, né, com mantimentos, né, ou fazer um pix, né. Eu e o pastor Sidney temos visitado lá, alguns irmãos juntamente com a gente. Tem também a clínica do pastor Carlos, projeto Esperança. E meu irmão, ali nós vemos quantas pessoas, muitos cristãos. Eu já tive a oportunidade de sentar algumas tardes com alguns abençoados, e eles contaram para mim a história. Muitos desses estavam dentro da igreja, conheceram Jesus da graça, conheceram o Jesus
da transformação, um Jesus que salva por meio da fé. Mas, ao mesmo tempo que eles conheciam esse Jesus, estavam vivendo o antinomismo, porque eles não sabiam disso. Eles entendiam que a salvação é pela fé, é de graça, é dom de Deus, e por isso, eles não esquentavam a cabeça, ou tinham preocupação, de manter alguns hábitos antigos na vida deles. Ou seja, eles tinham algumas situações na vida, vieram para Jesus, e não se importaram em tirar aquilo para fora, continuaram com aquilo ali. A Bíblia diz, um abismo chama o outro abismo. Mais tarde, mesmo estando na casa do Senhor, se perderam nos vícios. Amém, queridos? Amém? Está entendendo essa palavra? Ou seja, se você veio para a presença do Senhor, ainda que de uma forma moderada, não conserve, não mantenha na sua vida aquilo que pode, em uma substância maior, te tirar a lucidez. Não mantenha, não mantenha. Despojai-vos, diz a palavra. Mas se faz mal numa proporção grande, então eu vou ficar numa proporção pequena que não tem problema. Meu querido, já não é bom, já disse que não é bom, faz mal, despoja. Consegue fazer isso, pastor? Mas isso me traz uma alegria, isso me traz um esclarecimento, isso me traz uma bênção. Então eu estou anulando o que o Espírito Santo veio para fazer na minha vida. O próprio Espírito Santo te dá a alegria que você precisa ter. O próprio Espírito Santo te dá a graça, a unção que você precisa ter. Ele faz com que você venha sentir esse amor de Deus, a bondade, a alegria, a prosperidade. Está entendendo? Então tem pessoas que foram alcançadas por Jesus, mas ainda elas reduzem o seu uso ou o seu tipo de comportamento. Ela reduz numa proporção pequena, porque agora eu posso andar com Jesus, mas com isso aqui reduzido na minha vida. Meu querido, tira tudo, entregue totalmente para Jesus, se lança no colo de Jesus, e o Espírito Santo, ele vai tomar conta da casa, ele vai entrar dentro da casa, e você vai sentir a alegria que você precisa, você vai sentir a paz que você precisa, a longanimidade que você precisa, que é a temperança. A longanimidade é de você lidar com obstáculos grandes, e não sentir o poder que esse obstáculo tem para causar um certo abalo. Ou seja, isso é longanimidade. O Senhor quer cuidar da igreja dele. O Senhor quer cuidar da sua igreja de forma plena, completamente. Então se lança. Não conserve na tua vida algumas coisinhas, porque senão tu pode estar entrando no antinomismo e não está nem percebendo. Amém, queridos? Então fica no centro da vontade, fica no centro da palavra do Senhor. Aleluia. Olha para a tua casa, olha para a tua vida. O que existe aqui ainda que pode causar em mim uma separação do meu Deus? A Bíblia fala assim, que nada pode nos separar do amor. A Bíblia fala isso. Não é a altura, não é a profundidade, não é o comprimento, não é a largura. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor dele. Ele vai me amar, mas às vezes esse elemento me faz com que eu me separo. Esse elemento aí faz com que eu me distanciei. O amor dele é pleno, o amor dele não se mede, o amor dele é imensurável. Ele está me amando, mas eu estou me excluindo, sou eu que estou me excluindo, porque isso que era pequenininho, que eu trouxe para a minha vida, eu deixei crescer, eu deixei aumentar. Isso está me deixando distante de Deus. Amém, queridos? Amém? Vou te dar um testemunho aqui, de uma forma dinâmica. Pastor servo do Senhor. Isso aconteceu em Presidente Prudente. Eu conheci esse pastor. Eu tinha por volta dos 18 anos. Isso daí tem uns 19 anos atrás. 19 anos atrás. Esse pastor foi numa casa e ele orou por uma mulher que vivia na base da feitiçaria, e ele evangelizou a alma, ele buscou aquela alma, ele trabalhou naquela alma que vivia na feitiçaria. A alma se converteu, a alma veio para a igreja, beleza, tudo bom. E essa alma começou agora a frequentar a casa do pastor, e o pastor tinha uma cervejinha na geladeira, e o pastor agora senta na mesa, e pega essa cervejinha e toma uma latinha com aquela alma, uma cervejinha com aquela alma, e com a esposa e aquela alma. Não tem problema nenhum,
Para a pessoa que está com um antinomismo interiorizado dentro de si, ela não tem problema nenhum. Eu sou servo de Jesus, eu ando com Jesus, eu sou salvo pela graça, mas ainda conservo algum restolinho. Eu me alegro com isso. Você se alegra com o Espírito Santo. Olha só o que eu vou te falar aqui agora, que testemunho, meu irmão. Infelizmente, drástico. Esse pastor tomou uma latinha, mas aquela mulher que vivia na feitiçaria tomou uma latinha junto com a esposa. Toma 2 latinhas. A partir do momento que eu tomo alguns tipos de substância, eu estou dando um exemplo aqui, são muitas coisas. A partir do momento que eu tomo uma substância que vai tirando aos poucos a minha sobriedade, a minha lucidez, isso é pecado. Isso é pecado. O Espírito Santo, ele vem para dar sobriedade para você, para te dar lucidez, conscientização, moderação, poder, coragem. O Espírito Santo causa isso. O Espírito Santo causa isso. Mas eu tomo uma latinha aqui com a minha esposa de casa, não tem problema nenhum, está de boa. E junto com a alma aqui que nós ganhamos para Jesus. Toma uma latinha, toma 2 latinhas, fica mais contente, mais alegre. Ou seja, já deu uma balada aí na lucidez. Já deu uma balada na sobriedade. Daqui a pouco a esposa tem que sair para pegar um negócio lá fora. Fica o pastor e a alma. E aí, meu irmão, a carne já começa a falar mais alto. O Espírito Santo foi sufocado. O Espírito Santo foi suplantado, sufocado. E agora começa o homem mais empolgado, mais esquentado. Ele começa agora a olhar com um olhar diferente para aquela alma. E a alma também, que já veio do mundo do satanismo, começa a olhar de um jeito diferente. O inimigo já entrou na cena. O que aconteceu? Para resumir a história, houve um adultério, o casamento foi descoberto, o casamento foi destruído. O pastor passou a viver agora com essa pessoa, que ele tirou da feitiçaria, passou a viver com ela. E aí a vida desse abençoado, meu irmão do céu, virou um verdadeiro inferno, ao ponto dele se tornar mais tarde um vencido pela bebida. Mas no começo não tinha problema nenhum, era uma latinha, tranquilo, não tinha problema. Mais tarde, meu irmão, olha o inferno que virou a vida do homem. No final das contas, foi uma situação tão agravada, que falavam em ele matar a mulher, e a mulher falava em matar ele. Um falava em matar o outro. Onde que chegou? Toma cuidado com o antinomismo. Toma cuidado, porque você às vezes está olhando para Jesus. Não, a fé em Jesus, a fé em Deus me faz ser salvo, mas em nenhum momento ele abole a sua santa palavra, em nenhum momento ele tira fora os seus estatutos. A Bíblia diz: sede sóbrios, a Bíblia diz: sedes vigilante. O espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. Amém, queridos? Amém? Abre o teu coração para Deus diante dessa palavra e seja abençoado com ela em nome de Jesus. Coloque-se de pé, amados. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dado ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, nós vamos ministrar agora